Olá, amigos da TV Transamérica. Estamos ao vivo aqui no canal 59. Você pode acompanhar essa entrevista e também pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão e também pelo verdadeexpressão.com.br. Lembrando que você pode participar conosco comentando, curtindo, compartilhando pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. Antes de começarmos a nossa entrevista, vamos para os fatos da semana com Isis Bardes Lourenço. Boa noite. Vamos começar então falando do caso do Lula, do ex-presidente do Brasil. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou na última sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, o STF, com um novo recurso para suspender a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que determinou a execução provisória da pena de 12 anos de prisão na ação penal do Triplex do Guarujá, que fica em São Paulo. O recurso será julgado pelo ministro Edson Fachin, que já rejeitou o mesmo pedido anteriormente. Na reclamação, a defesa de Lula sustenta que Moro não poderia ter executado a pena porque não houve esgotamentos de recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Justiça Federal, e para os advogados, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou em 2016 as prisões após segunda instância, deve ser aplicada somente após o trânsito em julgado do TRF4. Agora vamos falar sobre a Operação Sinecúria. Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e promotores de justiça de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, realizaram na manhã da última quinta-feira a Operação Sinecúrias. Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão, sendo 19 preventivas e 2 temporárias, e 22 mandados de busca e apreensão. A Sinecúrias é um complemento da Operação Fim de Feira, que investiga crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, crimes contra licitações, falsidade ideológica e estelionato. As prisões temporárias foram decretadas contra um empresário e uma ex-diretora financeira da Companhia de Habitação Coab de Araucária. As preventivas atingem 2 ex-prefeitos, um dos quais já preso, 3 vereadores, 7 ex-vereadores, um ex-secretário, 3 servidores municipais, um empresário e 2 corretores de imóveis. As buscas e apreensões foram cumpridas em 3 gabinetes da Câmara Municipal de Araucária, em uma empresa em Curitiba e em 18 residências, uma em Colombo, uma em Pinhais, 2 em Curitiba e 14 em Araucária. A operação investiga, entre outros crimes, pagamentos a 3 vereadores e 7 ex-vereadores, feito por pelo menos 3 empresas que tinham contratos com a Prefeitura para comprar o apoio a projetos do Executivo de interesse das empresas. Agora vamos falar sobre a Cida Borghetti. Na solenidade de transmissão de cargo, a governadora Cida Borghetti deu posse a novos secretários de Estado e anunciou que, pela primeira vez no Paraná, uma mulher estará à frente do Comando Geral da Polícia Militar. Confira as mudanças. Assume a Secretaria de Chefia do Gabinete Lúcia Felicidade Dias. A coronel Audilene Rosa de Paula Dias é a nova comandante-geral da Polícia Militar. Ela deixa a chefia do Estado-Maior. O novo secretário de Saúde é o Antônio Carlos Nardi. Silvio Barros fica à frente da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e assume interinamente a chefia da Casa Civil. Já o coronel Maurício Tortato deixa o Comando-Geral da Polícia Militar e assume a chefia da Casa Militar. O novo chefe do Estado-Maior é o coronel Hélio de Oliveira Manuel, que deixa o cargo de chefe da Casa Militar. E, por último, vamos falar sobre a Sanepar. O presidente da Sanepar, Mounir Chawit, pediu renúncia após a posse da governadora Cida Borghetti. A decisão foi comunicada ao mercado pela estatal. Mounir foi também presidente da Chorapar, que é a companhia habitacional
do Paraná entre 2011 a 2014, durante o primeiro mandato de Beto Richa. Então, essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima, e podemos voltar às entrevistas. Legal, obrigado Isis, e obrigado também ao Pedro Lima. Então hoje estamos aqui com um pré-candidato ao governo do estado, Partido Rede, partido da presidenciável Marina Silva, que é o Jorge Luiz Bernardi, figura conhecidíssima aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Eu, de plano, já agradeço a presença em ter aceito o convite de estar aqui nessa entrevista para falar um pouco da sua história e do que você pretende aí para o nosso estado do Paraná. Boa noite, Jorge, e gostaria que você já começasse se apresentando e falando um pouco aí do gibi da democracia, fala das suas memórias políticas. Inicialmente eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui na TV Transamérica. É um prazer muito grande, Rafael. Você que é neto do Expedito Rocha, um amigo meu do início das minhas atividades políticas, e fiquei sabendo só agora, porque eu te conhecia como advogado, Rafael Guazelli, e então para mim é uma satisfação e uma alegria muito grande estar aqui. E por coincidência nós temos, eu trouxe um exemplar, alguns exemplares, do Gibi da Democracia. Está aparecendo na tela ali, inclusive. Isso, as minhas memórias da política em quadrinhos, porque nesses 35 anos que eu estou na vida pública, eu comecei como vereador em Curitiba, em 1982, foi a minha primeira eleição. Posteriormente, eu fui presidente da Câmara, secretário municipal do Trabalho e Emprego, e agora, depois da última eleição, que eu fui candidato a vice-prefeito, eu estou me dedicando só às atividades acadêmicas. Então, eu sou vice-reitor do Centro Universitário Internacional Uninter e eu estava pensando em pendurar chuteiras. Mas aí a rede, a Marina, o partido disse, não, Jorge, nós gostaríamos que você disputasse essa eleição, fosse o nosso candidato ao governo do estado. Eu, na hora, fiquei um pouco em dúvida, porque eu não me sinto inferior aos demais candidatos. Eu me preparei durante esses 35 anos para exercer funções no Executivo e como já exerci no Legislativo. E me veio a lembrança, Rafael, uma pregação que eu assisti uma vez de um pastor a respeito, que está lá no livro de Juízes, capítulo 9, que é conhecido como o opróbrio de Jotão, em que ele contava uma história de que, num determinado tempo, as árvores resolveram escolher um rei. E daí elas procuraram a oliveira, e chegaram para a oliveira e perguntaram, Oliveira, você não quer ser o nosso rei? A oliveira disse, mas eu ser rei, ter que cuidar das demais árvores, eu vou me incomodar, os homens amam o meu azeite, esse óleo precioso. Não, rei não é comigo. Daí elas foram procurar a figueira. E daí o pé de figo disse, mas a minha fruta é muito saborosa. Os homens, os humanos amam o meu sabor, o meu doce. Eu também não quero ser rei, não. Eu quero continuar produzindo essa fruta deliciosa. Daí, finalmente, foram para o pé de uva, para a videira. E daí a videira também disse, não, eu produzo esse suco, esse vinho que é amado pelos homens e pelos reis, pelos deuses, eu não vou querer ser rei, esqueçam. Bom, resultado da história, dessa parábola que Jotão contou. Nenhuma árvore quis ser rei, só sobrou o espinheiro. Daí as árvores foram lá falar com o espinheiro, ele disse, não, eu aceito e de agora em diante sou o rei de vocês. Vocês vão ficar todos sobre a minha sombra, quem não me obedecer vai e não fizer o que eu mandar, eu vou meter-lhe fogo, vou queimar todos vocês, inclusive os cedros do Líbano. Então, isso me inspirou a eu aceitar esse desafio. Eu disse, poxa, se cada um de nós tem uma desculpa para não entrar na vida pública, e por isso que o nosso país está nessa situação.
Ou seja, essa corrupção que vai de norte a sul, do executivo ao legislativo, passando pelo judiciário, nos municípios, nos estados, na União, e está essa forma digamos assim, que a população brasileira ela já não tem mais esperança. Então eu estou colocando meu nome, 30 anos de mandato como vereador de Curitiba, fui suplente de senador, fui secretário de Estado e, graças a Deus, posso me apresentar perante a população paranaense sem nenhum tipo de problema, porque sempre procurei agir com ética, com princípios, dentro dos princípios cristãos, em respeito às pessoas que me votaram em mim e principalmente em respeito à minha família, os meus amigos e os cidadãos curitibanos que confiaram tantos mandatos em que eu pudesse exercê-los na Câmara de Curitiba. Importante falar um pouco da sua formação. Você é advogado, jornalista, professor, vice-reitor da Uninter. Eu gostaria de uma opinião sua sobre os meios de comunicação de hoje em dia. Essas mídias alternativas, me parece que não há mais um monopólio da informação, né? A gente tem várias formas de comunicação hoje em dia e na política isso tem sido usado, dependendo na mão de quem está, de forma até equivocada. Eu gostaria que você comentasse um pouco na sua visão de jornalista e advogado. Olha, eu vim para Curitiba, eu sou oriundo de Santa Catarina, da cidade de Erval do Oeste, em 1975 para estudar jornalismo. Eu queria ser jornalista, ser escritor. Hoje eu já tenho 8 livros escritos, 3 na área acadêmica, tenho um livro que tirou mais de 50 mil exemplares. Aqui eu fiz jornalismo, direito, depois fiz especialização, mestrado e doutorado em gestão urbana. Pois bem, no tempo que eu trabalhei, estou completando, inclusive nesse mês de abril, 42 anos como jornalista profissional. E posso lhe dizer que houve uma evolução muito grande. Nós temos que respeitar a profissão do jornalista, porque ele tem um compromisso com a verdade e com a ética. Evidentemente que hoje, como todos nós podemos colocar informações nas redes sociais, existem muitas inverdades circulando, que são conhecidas como fake news. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas o jornalista profissional, os veículos de comunicação, a forma como todos nós temos acesso, isso é extraordinário. Porque hoje qualquer cidadão pode divulgar as suas ideias, colocar os seus pontos de vista e ele é lido ou assistido por milhares de pessoas. Então, nós estamos vivendo um tempo novo na área das comunicações, onde não é mais uma rede, uma pessoa ou uma família que tem o monopólio da comunicação. E isso é muito saudável. Claro que tem as consequências, como eu disse, das notícias falsas, das inverdades. Muitas vezes eles acabam jogando injúrias, calúnias, difamações que prejudicam a imagem de uma pessoa. Mas eu defendo essa democratização dos meios de comunicação e através das redes sociais, como nós estamos tendo atualmente, e acho que isso é muito saudável para a democracia brasileira e do mundo todo. E no período eleitoral, você que sempre é candidato, né, historicamente, como que você acha que deve ser combatido esse problema da fake news? Esse vai ser um problema e uma dificuldade, viu, Rafael, que eu ouvi o presidente do Superior Tribunal Eleitoral dizer que eles iam combater violentamente esse tipo de notícia. Mas nós sabemos que tem milhares de robôs influenciando nas eleições, criando grupos de ódio, colocando as pessoas em debate. Então, eu acredito que todos nós temos que nos cuidar em relação a isso, porque isso também é uma distorção do processo democrático. Eu respeito a opinião da pessoa A, B ou C, mas quando tem aqueles perfis falsos que começam a jogar situações, fazer com que as pessoas briguem, isso é uma distorção desse processo democrático.
Eu não sei como a Justiça Eleitoral vai agir, mas eu acredito que deva agir, porque na campanha de 2014 nós já tivemos isso. E a primeira grande vítima dessas notícias falsas foi justamente a Marina, que ela foi desconstruída em poucos dias, distorcido o pensamento dela, ela estava na frente nas pesquisas e no último instante ela acabou perdendo a eleição, porque os outros tinham uma estrutura, né? Milhões de pessoas, e nós estamos vendo, esse sistema influenciou na eleição do Trump lá nos Estados Unidos, no Brexit na Inglaterra, quer dizer, os interesses que estão por trás disso podem influenciar, certamente vão querer e têm interesse em influenciar aqui no Brasil. Por isso que cada um de nós temos que refletir sobre aquilo e ver e não entrar na onda, como aconteceu com algumas pessoas, até uma desembargadora e um deputado, que começaram a espalhar inverdades, mentiras sobre aquela vereadora que foi assassinada, né, no Rio de Janeiro, a Marielle, que você veja, já passaram quase 4 semanas, um mês, e não tem uma investigação, não tem nada, e vai ser mais um dos crimes insolúveis do nosso país. Nós temos, além do seu nome, temos outros pré-candidatos ao governo do Estado. Temos aí o atual governador, o Osmar Dias, temos também o Ratinho Júnior, e pode surgir outros aí. Por que você se considera mais preparado e mais capacitado para assumir o Estado, em relação a esses outros nomes aí? Eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu respeito todos eles, eu vejo méritos em todos eles. Se os nomes foram colocados, é porque são candidatos que podem efetivamente governar o nosso Estado. O que eu disse é que eu não me sinto inferior a nenhum deles. Pelo contrário, eu me preparei durante 35 anos, não apenas politicamente, mas tecnicamente. Na instituição onde eu trabalho, eu já formei 22 mil gestores públicos no Brasil todo. As aulas de todas as áreas que nós ensinamos lá, eu assisti muitas vezes e participei em algumas disciplinas, inclusive eu sou o professor. Então, o que eu quero dizer que nós temos que ter um projeto para o Estado do Paraná. Infelizmente, nas últimas décadas, nós não tivemos projetos. Os últimos projetos que os governos tiveram para o Paraná foi na década de 60 até o início dos anos 70. E isso tem que retornar. Ou seja, o Paraná tem que fazer um projeto, um plano estratégico, um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, 20 anos, 50 anos. Aonde nós queremos chegar como um Estado? Ora, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, já, por exemplo, o Rossi, Giovanni Rossi, que foi um pensador que morou aqui no estado de origem italiana, ali na colônia Sicília, em Palmeira, ele dizia que o Paraná, no final do século XXI, do século XX, início do século XXI, seria o maior produtor de energia do Brasil. E isso está acontecendo, que nós teríamos uma cidade que se chamaria Eletrópolis, que teria 1 milhão de habitantes. Essa cidade, na verdade, ela existe, que é lá Foz do Iguaçu, com Cidade de Leste, com Puerto Iguaçu e com as cidades em volta, onde nós temos a maior produtora de energia do nosso planeta. Então, nós temos que ter um projeto para o Paraná, e é isso que eu estou me dispondo a fazer. Um projeto para o Estado do Paraná, mas não apenas para um governo de 4 anos, mas para 2 governos, para 8, para 10, para 20, para 50 anos. Porque o que nós temos visto nos últimos governos, eles se preocupam apenas com as reeleições. Então, eles fazem medidas imediatas para permanecer no poder. E deve ser o contrário. Quando você disputa um cargo, você assume aquele cargo, aquela função, você tem que se dedicar à causa pública, à sociedade. E isso não deve ser uma honra apenas, mas deve ser uma dedicação, uma forma de você servir a tua cidade, ao teu país, ao teu estado, como é o caso agora. Então,
nós vamos discutir esses temas nas várias áreas, seja na área da educação, na área da saúde, na área de segurança, enfim. Isso é que nós queremos, que as pessoas pensem e reflitam e façam e planejem o Paraná que elas querem ter a curto prazo, a médio e a longo prazo. Tem alguns assuntos que são comuns a todos os pré-candidatos. E o primeiro que eu pergunto é sobre o pedágio aqui no estado do Paraná. Você, como advogado, com certeza já viu isso na tua frente, tem um conhecimento. Gostaria que você falasse sobre o pedágio. O pedágio, Rafael, é um dos maiores estelionatos que o Paraná já sofreu. Essas 6 empresas que exploram o pedágio no Paraná, e eu digo exploram, porque elas já receberam, eu fiz esses estudos com outros técnicos, em 21 anos, 32 bilhões de reais. Ora, o Paraná arrecada, num ano de ICMS, 32 bilhões. E elas arrecadaram em 21 anos 32 bilhões. O Ministério Público Federal apontou de que o pedágio está 400% superfaturado. E daí o lucro desse pedágio, eu fiz os cálculos, eles receberam a mais do que deveriam receber nesses 21 anos, 12 bilhões e 700 milhões de reais. E as investigações ali, porque eles estão envolvidos no Lava Jato, está lá com o juiz Moro, apontam que essas empresas estão corrompendo agentes públicos, funcionários públicos, inclusive o presidente, o presidente de algumas dessas empresas, mas principalmente o diretor-geral do DR está preso. Ora, se essas empresas estão corrompendo agentes públicos, tem que haver uma intervenção imediata no pedágio. O juiz Sérgio Moro tem que decretar uma intervenção judicial, porque elas ainda terão mais quase 4 anos, 40 meses. Elas recebem a cada mês, as 6 empresas, anual, né? Exatamente, elas recebem 200 milhões de reais. Isso sugou boa parte da economia paranaense, esse dinheiro poderia estar cercando. Então, nós estamos defendendo a intervenção imediata. E se permanecer sob, digamos assim, sobre a administração do Paraná, essas rodovias, o que nós temos que fazer? Ou fazer um tipo de, digamos assim, de concessão que o próprio Estado, ele explore, ou então fazer uma licitação que possa ser internacional, envolvendo grupos locais, para reduzir drasticamente o pedágio. Você veja que em 21 anos eles não duplicaram 200 quilômetros de estrada, dos 2.500 que eles exploram. E um outro detalhe, a média no Brasil é de 5 a 6 reais o custo de pedágio a cada 100 quilômetros. Aqui chega a 20 reais. Então, existem coisas erradas e eu confio no Ministério Público Federal, confio no juiz Sérgio Moro de que eles vão intervir nessas empresas de pedágio para que os contratos sejam cumpridos, porque eles vão receber 8 bilhões até 2022, ou seja, vão sugar da economia paranaense, e esse dinheiro tem que ser aplicado nas obras que estão lá nos contratos e que, infelizmente, a gente não vê acontecer, só vê propaganda dessas empresas pedageiras. Vamos para outro assunto, o ajuste fiscal do governo. Teve um pacotaço e a gente teve aquele episódio do dia 29 de abril de 2015. Você é professor, conhece bastante a rede dos professores no estado do Paraná. Eu gostaria que você desse sua opinião sobre esse assunto. Então, Rafael, olha, esse ajuste fiscal, ele não só a violência que foi cometida contra os professores e os funcionários públicos, mas houve algo, 220 pessoas saíram feridas naquele episódio, mas houve algo muito mais grave. Ele influenciou na economia paranaense. Mais de 95 mil produtos tiveram o seu ICMS reajustado. Desde feijão, arroz, lápis, caneta, material escolar, até giz, eles reajustaram o ICMS. Um detalhe, eu estive estudando,
As balas de revólver eles não reajustaram, mas de giz, de caneta, de lápis, de feijão, arroz, gêneros de primeira necessidade, e isso causou um prejuízo enorme na economia paranaense. O ICMS, que era de 28% sobre a energia elétrica, passou a 29%. Então, nós estamos perdendo muitas empresas. Aqui, grandes empresas aqui do Paraná, como a maior empresa, digamos, de perfumes, ela transferiu os seus centros de distribuição ali para o interior de São Paulo e para Minas Gerais, porque perdeu competitividade aqui. Eu tenho amigos que vendem através da internet, com esse regime de substituição tributária, eles não têm mais competitividade, porque eles pagam 27% de imposto aqui, enquanto que Santa Catarina, São Paulo, outros estados pagam bem menos, 12%. Então, o que está acontecendo? Muitas empresas estão deixando o nosso estado. Eu soube que na região de Palmas, muitas empresas de lá estão vendendo através de Santa Catarina. Eu gostaria que você falasse sobre o argumento do governo. Ele argumenta que outros estados estão quebrados porque não fizeram esse ajuste, e ele fez. Esses números, essa conta aí, você já chegou a dar uma olhada com mais profundidade nisso daí para ver se procede? Nós temos estudado. O governo do Paraná tem 4.000 cargos comissionados. Ora, será que o Paraná precisa, doutor Misael, de 4.000 cargos comissionados? Nós temos que fazer... O doutor Misael está acompanhando a entrevista ao vivo, por isso que eu fiz. Lá com a Isis. Por que nós temos que fazer, por que nós não diminuímos esses custos? Por que não se faz uma auditoria? E isso é a nossa proposta de governo, que nós estamos elaborando com técnicos de diversas áreas. Por que não se faz uma auditoria em todos os contratos do Estado do Paraná? Os contratos com automóveis, os contratos com prédios, os contratos com os fornecedores, com as empresas que prestam serviço ao Estado. Ora, eu tenho informações de que se nós fizermos uma auditoria séria, se pode reduzir de 10% a 20% o valor desses contratos. Ora, Santa Catarina não fez o ajuste fiscal. Não precisou aumentar os tributos, por isso que as empresas estão indo para lá. Ou seja, estão indo para Santa Catarina. Eu tenho amigos meus ali do Boqueirão que estão indo, inclusive, para o Paraguai. E vendem os produtos que eles fabricam lá no Paraguai, aqui para o Paraná e para todo o Brasil. Por quê? Porque nós estamos perdendo competitividade. Ou seja, o estado do Paraná se tornou um estado caro com esse ajuste fiscal. Você veja só o reajuste que nós tivemos do IPVA foi de 40%. Então, se diminuísse as mordomias de toda a administração pública, se enxugasse essa máquina que está a serviço de grupos que se beneficiam há décadas da estrutura estatal, eu não tenho dúvidas de que nós podemos baixar novamente esses tributos e ter um governo enxuto que ele possa cumprir com as suas finalidades, que é justamente servir a população, o bem-estar da população paranaense. Você está falando em excesso, em abuso com o dinheiro público, aposentadoria de ex-governadores. Eu, por uma questão de princípio, eu sou totalmente contra. Eu acho que uma pessoa que trabalhou 4 anos ou 9 meses, em alguns casos, não pode receber R$30 mil por mês de aposentadoria. Evidentemente que aquelas pessoas que no passado, as viúvas de ex-governadores, quando era permitido, a gente tem que assegurar o direito adquirido. Também você tem que ter essa visão. Mas para os próximos governadores e para os da Constituição de 88 para cá, eu não tenho dúvidas de que eles devem se aposentar como qualquer cidadão comum pelo INSS, que o valor máximo é 5 mil e uns quebrados, R$5.400 por mês, que é o justo. Agora, eu mesmo, quando fui presidente da Câmara, nós acabamos com a aposentadoria dos vereadores, isso em 1989. Vocês vejam, já faz quase 30 anos que os vereadores de Curitiba não têm mais aposentadoria. E eu estava no começo do meu segundo mandato.
O meu último mandato foi agora em 2000 e eu terminei em 2016, entende? Então, as pessoas dizem, mas você se prejudicou. Eu disse, não. Como todo cidadão normal, eu acho que você não deve se aproveitar do erário. Quando você assume um compromisso de ser um servidor público, no caso, um agente público servindo a comunidade, você tem que se dedicar a ela. Saber que você tem os teus sacrifícios pessoais também, mas você tem uma missão a cumprir. Então, quando fui presidente da Câmara, vocês podem pegar aí, pesquisar, vocês vão ver que nós acabamos com a aposentadoria dos vereadores. E as dos deputados, senadores e governadores continuam até hoje. Legal. Tem várias perguntas aqui para o pré-candidato Jorge Luiz Bernardi. Antes, vamos falar um pouco da reforma trabalhista com um rápido vídeo da doutora Natália Guazelli. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, advogada, sócia do escritório Guazelli Advocacia, e eu estou retornando para falar mais uma vez sobre a reforma trabalhista. Esse é o nosso 7º vídeo da série. Hoje eu vou falar um pouco sobre questões de gravidez e insalubridade, que tiveram uma reforma bem considerável e também bastante polêmica. Se por acaso você perdeu ou deseja rever os outros vídeos, pode acessar a nossa fanpage no Facebook e nosso canal no YouTube, que o vídeo está lá disponível. Em relação à questão da insalubridade, a legislação anterior ela determinava que as gestantes deveriam ser imediatamente afastadas do exercício de atividades insalubres, independente do grau de insalubridade. Inclusive, essa regra varia para as lactantes também. Com a reforma, as gestantes elas podem trabalhar em condições de insalubridade de grau médio e grau mínimo, desde que liberadas por um atestado médico. Porém, mantém-se a regra do afastamento imediato para os casos de insalubridade em grau máximo. No caso das lactantes, elas podem trabalhar em qualquer nível de insalubridade, com exceção dos casos em que o afastamento é determinado por questões médicas e aí ela deve apresentar o atestado para a empresa. Esse foi mais um vídeo da série, um abraço e até a próxima! Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Wilson Zen Kowalski. Você falou da Marina, você migrou em 2015, agora sim, recentemente, saiu do PDT em 2015, isso, veio para a rede. Ele pergunta aqui, qual estratégia o professor pretende adotar nas eleições, tendo em vista que a rede tem uma pequena estrutura, tem pouco tempo de TV, e se há expectativa de coligações? Sim, nós temos expectativa de coligações. A Marina disputou 2 eleições, na primeira fez 20 milhões de votos, na segunda 22 milhões. Então, não apenas a nível, digamos, nacional, mas também estadual, nós estamos sendo procurados por alguns partidos. Vamos formar uma frente partidária, procurando desenvolver uma proposta de um novo Paraná, ou seja, um Paraná que decola para o seu futuro grandioso e a nível nacional também. Eu estive nesse final de semana em Brasília, durante a convenção nacional da rede. Nós teremos candidatos em praticamente todos os estados brasileiros, a governadora, a senadora. Aqui no Paraná mesmo entrou recentemente o ex-senador e ex-vice-governador, o Flávio Arnes, que é um nome muito conceituado e respeitado aqui no nosso estado. Ele ainda não decidiu se sairá candidato, mas provavelmente será nosso candidato ao Senado. Então, nós estamos buscando essas alianças com partidos comprometidos com a causa pública, partidos que não se envolvam em questões fisiológicas, como infelizmente nós vemos, partidos de aluguel, mas partidos que tenham princípios e que estejam dispostos a trabalhar pelo bem público, em defesa da nossa nação e principalmente aqui no Paraná, dos interesses do nosso povo paranaense. O doutor Mesael está conosco aqui. Boa noite, doutor Mesael.
Gostaria que você fizesse sua pergunta aqui para o nosso pré-candidato ao governo, Dr. Jorge Luiz Bernardi. Boa noite, Dr. Rafael Guazelli. Boa noite, o Jorge Bernardi, pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. Quero dizer que é uma honra, Jorge, fazer essa pergunta para você, pessoa ao qual tenho um respeito muito grande e admiração. Jorge, chega de informação para nós aqui no Paraná que esse atual governo, ele é o governo da propaganda, esse governo que saiu, que é o governo da propaganda. As informações que nos chegam é que foram 763 bilhões em 8 anos que foram gastos com propaganda. E, ultimamente, nós estamos recebendo, em razão da questão da pauta que se chegou do governo federal, que é a pauta da segurança pública, está chegando muitas informações que a segurança pública do Paraná ela é suprassumo. Só que a realidade que nós temos visto é que as pessoas ligam nas delegacias para fazer os seus boletins de ocorrência e não conseguem registrar o boletim de ocorrência. Há uma demanda muito grande para a questão do cumprimento de pena dos presos no Paraná. A Polícia Civil reclama que os são guardiões de preso. Minha pergunta, Jorge, o que fazer para melhorar o caos que está a segurança pública no Paraná hoje? Eu quero agradecer ao Dr. Misael pela pergunta, dizer que são quase 800 milhões que o governo do Paraná já gastou só em publicidade nesses últimos anos, em torno de 100 milhões por ano. Ora, uma das áreas, sabe, Rafael, que nós temos que diminuir é justamente a área da publicidade, da propaganda do governo. A publicidade tem que ser dirigida no sentido informativo, ou seja, esclarecimento à opinião pública. Observe que agora o estado de São Paulo, muito próximo daqui, a menos de 400 quilômetros, nós estamos tendo febre amarela. E o ministro da Saúde disse alguns meses atrás que a febre amarela tinha sido extinta no nosso país. Daqui a pouco a febre amarela vai vir aqui para o Paraná. A atual governadora é esposa do ex-ministro da Saúde. Então, esse tipo de informação que nós deveríamos colocar, ou seja, orientar as pessoas para tomar a vacina contra a febre amarela, outras doenças que são, digamos, endêmicas aqui no nosso estado. Mas, voltando à tua pergunta, doutor Misael, a respeito da segurança pública, nós temos estudado essa disciplina. Eu mesmo criei 3 cursos na área de segurança na instituição onde eu trabalho. Criei o curso de segurança pública, segurança privada e investigação profissional, que é o curso de detetive particular. E posso lhe dizer que eu tenho estudado nos últimos anos esse tema. O problema aqui, doutor Rafael Guazelli, aqui no Paraná, é que o nosso time, o time da polícia, está jogando com a metade dos jogadores. Ou seja, nós temos 17 mil policiais militares apenas. E aqui o nosso quadro deveria ter 28 mil policiais. Ou seja, uma defasagem só na polícia militar de 11 mil policiais. E isso faz com que o time dos bandidos, eles transformem o interior do Paraná num verdadeiro faroeste. Outro dia foi ali em Pitanga, recentemente tivemos aqui na 277, na região de Vitor e Marsum, onde 2 vereadores morreram, inclusive, com aquele assalto aos carros fortes. Tivemos em Palmeira, em Guaraqueçaba. Só o ano passado, nós tivemos nos 2 primeiros meses 40 assaltos a banco aqui no estado. Ou seja, a média de 2,2 assaltos por dia. A cada 2 dias e meio, um assalto. Então isso é um descalabro. Nós ouvimos outro dia um delegado de polícia dizendo que a segurança pública do Paraná está sucateada. É verdade, são 270 cidades sem delegado de polícia. Só na área da polícia científica, que fazem os laudos, nós temos 1.200 cargos vagos. São 22 mil laudos que estão atrasados, ou seja,
que não foram anexados a inquéritos e a processos criminais. Nós temos uma defasagem de 3.000 homens só na Polícia Civil. Então, um governo tem que fazer um plano em 4 anos de recompor esses quadros, para nós voltarmos a ter segurança efetiva no estado do Paraná. Policiais com equipamentos, com armamentos, policiais que tenham, no mínimo, curso superior, ou seja, a Polícia Militar. Temos que separar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e é isso que nós estamos propondo ao Paraná. Ou seja, vamos enxugar outras atividades que não são competência do Estado e enfrentar esse problema da segurança pública. Você falou da falta de delegados, escrivão, problema de policial militar e o plano de carreira. Isso também, porque hoje os nossos policiais, aliás, o funcionalismo público do Paraná está muito desmotivado e nós temos que recompor essas carreiras policiais, recompor as carreiras da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, mas também do funcionalismo de um modo geral, porque há um desânimo muito grande dos nossos servidores públicos. E quem são os servidores públicos? Eles são os braços do Estado, que prestam um serviço à comunidade. Então, o serviço, eu tenho um livro sobre gestão de serviços públicos municipais, e lá nós colocamos que o papel do servidor público é fundamental para que esse serviço seja oferecido com qualidade para a população. Um servidor desmotivado, um servidor que não recebe reajuste há 3 anos, como é o nosso caso, e há uma defasagem já de mais de 12%, isso tudo desanima as pessoas, porque, na verdade, a inflação do dia a dia da pessoa é muito maior do que essa que nós vemos aí, e principalmente daqueles que recebem os menores salários. Então, nós temos que recompor. E uma das formas é recompor as carreiras, sejam elas dos servidores civis quanto dos servidores militares. Uma outra questão relevante aqui na nossa discussão é a questão das empresas públicas, Copel e Sanepar. Sempre se volta a discussão a questão de privatizar ou não. Qual a sua opinião? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou radicalmente contra a privatização dessas 2 empresas que são estratégicas para o Paraná. No mundo todo, mesmo nos Estados Unidos, que é um dos países mais abertos ao capitalismo do mundo, lá as empresas de energia elétrica, as que têm usinas, são todas estatais. Por quê? Porque isso é uma situação estratégica do Estado. A Copel é a maior empresa do sul do Brasil e agora ela está partindo para novas formas de produção de energia eólica, daqui a pouco deve entrar também da energia da biomassa, da energia solar. Ela é uma empresa estratégica, então, em hipótese alguma, nós vamos permitir que se discuta a privatização. O que nós temos que melhorar é a gestão dessas empresas, ter um conselho de administração onde a sociedade participe, onde as associações comerciais, as associações industriais estejam lá no conselho para que não hajam distorções, desvios, fraudes, corrupção, etc. e tal. Da mesma forma, a Sanepar, que ela é uma empresa estratégica porque ela trata do saneamento. O saneamento é saúde, o saneamento é qualidade de vida para a população. Então, essas empresas, no nosso governo, posso dizer de que nós queremos aperfeiçoar a gestão delas, mas elas permanecerão sob o controle do Estado do Paraná. Tem uma pergunta aqui eu já vou passar para o Dr. Mezael, mas o nosso jornalista, o Pedro Lima, faz uma pergunta aqui sobre a tua migração e a tua saída do atual MDB, antigo PMDB. Quando você foi vereador por 34 anos? 30 anos. 30 anos, ele fala aqui. 30 anos? Tá. 30 anos. 2016, sua última atuação, você fez uma chapa com o MDB. Sim. Você teve alguma resistência? Por qual razão que você fez essa
essa coligação? Doutor Rafael Guazelli, eu estava já há 30 anos na Câmara, então eu tomei uma decisão com a minha família, com os meus amigos, eu disse, não, eu não serei mais candidato a vereador. Eu acho que eu dei a contribuição que eu deveria dar na Câmara. A rede, ela tem uma proposta, doutor Rafael, de que você, no máximo, no legislativo, você terá 2 mandatos apenas. E eu concordo com isso. Embora eu tenha ficado todos esses anos lá na Câmara, mas quando eu entrei, eu assumi esse compromisso com o partido. Eu disse, não, eu não posso mais ser candidato. No Executivo, nós somos contra a reeleição e defendemos um mandato de 5 anos. Então, eu sendo governador do Paraná, eu não me candidatarei à reeleição. Isso é um princípio que nós defendemos. Daí surgiu essa oportunidade. O partido estava se estruturando, houveram até resistências por parte de alguns setores da rede, mas nós, de uma forma democrática, aquilo que nós chamamos o consenso progressivo, nós decidimos aceitar essa coligação e eu não me arrependo porque hoje, vendo a situação que está a cidade de Curitiba, eu posso garantir para você de que nós significávamos naquele momento a mudança. Nós significávamos que nós iríamos enfrentar os grandes problemas da cidade de Curitiba, que é o transporte coletivo, que fatura R$1 bilhão por ano, que é a questão do lixo, mais de 250 milhões, que é a questão dos veículos oficiais, cerca de 80 milhões. Outro problema também é o ICI, que leva mais de 100 milhões por ano, ou seja, e também a merenda escolar. Esses grupos são os que se apropriam do orçamento de Curitiba e nós iríamos enfrentar, iríamos debater e diminuir esses custos que são pesados para a população curitibana. E o que nós estamos vendo com a atual administração é que ela se aliou com todos esses grupos e são eles que governam a cidade de Curitiba. Nosso ilustre amigo Mauro Suyama quer fazer uma pergunta. Manda aqui pela live que você está assistindo aqui no Facebook, que a gente já repassa aqui para o pré-candidato. O doutor Mesael tem mais uma pergunta. Professor Jorge Bernardi, o Brasil hoje tem aproximadamente 25% da sua população jovens, que equivale a 50 milhões de jovens. As estatísticas mostram que há uma evasão escolar muito alta. Há 30 mil jovens são assassinados por ano no Brasil. Eu creio que no Paraná esse número não é diferente. E há uma busca muito grande do tráfico, um assédio muito grande do tráfico com relação a esses jovens. Jorge, o que fazer em termos da educação para tirar esse jovem da violência e principalmente para diminuir a violência contra os jovens, que ela é assustadora. Nós temos hoje, Jorge, o número de presos no país de 18 a 24 anos, ela é muito alta e é o jovem em idade produtiva indo para o crime. Eu sei que você é defensor da escola em tempo integral. Jorge, o que fazer para trabalhar essa população que precisa de socorro urgentemente? E se você vai, sendo governador, você vai implementar no Estado a escola em tempo integral. Eu sei que você é seguidor de Leonel de Moura Brizola. Dar uma profissão para esses jovens, doutor Misael, porque o que acontece? Outro dia nós vimos uma entrevista da secretária nacional de ensino médio, do MEC, dizendo que o ensino médio não forma o cidadão para atividade nenhuma. Nós temos que dar uma profissão para esse jovem. Ou seja, você lembrou bem, 50% dos jovens, eu li isso outro dia numa tese que estudou a problemática do ensino médio, de que 50% dos jovens do nosso estado, na faixa dos 15 aos 17 anos, estão fora
do período normal da escola, que eles deveriam estar fazendo o ensino médio. Ou estão atrasados ou estão fora da escola. Então, nós temos que inserir todos esses jovens na escola, no ensino médio. A nossa prioridade vai ser o ensino médio. E digo mais, o ensino médio tem que oferecer uma profissão para o jovem. Então, aqui são 225 cursos técnicos que nós temos no catálogo do MEC de cursos técnicos. Quantos oferece o Estado do Paraná? 10, 12 ou 15 tipos de ensino técnico? Não vamos oferecer os 225 cursos, desde o curso de eletrotécnica, cuidador de idoso, técnico de enfermagem, na área de administração, na área da agricultura. Vamos oferecer todo esse catálogo, seja em cursos regulares de 3 anos, ou seja num pós-médio de 1 ano. E isso é possível e te digo mais, nós já temos a fórmula de fazer e oferecer nas 2.400 escolas estaduais do Paraná, não só para os jovens que estão estudando, mas para aqueles que já largaram a escola, fazer um pós-médio e ter uma profissão. Ora, com todas essas profissões que nós temos aí, e outras que vão ser criadas, diz que nos próximos 5 anos, a metade das profissões que vão ter daqui a 5 anos não foram nem inventadas ainda. Então, nós vamos nos antecipar e proporcionar essas profissões para que esse jovem que você falou, que é vítima da violência, do tráfico, ele possa ter uma profissão e ele se realizar profissionalmente, com emprego, com trabalho, para que ele possa constituir uma família e ter uma vida feliz. Temos mais 2 perguntas ainda, está chegando um monte de perguntas, mas eu separei 2 aqui. O Mauro Suyama, 4.000 cargos comissionados. Daria para diminuir esses cargos e repor 1.200 na questão da segurança pública? Eu quero agradecer ao Mauro, dizer muito obrigado por você interagir conosco e dizer que sim, nós ainda não fizemos um estudo completo desta situação, mas eu, a princípio, pela prática que eu tive na Prefeitura de Curitiba, que tinha 608 cargos em comissão, lá nós propusemos reduzir pela metade. E no Estado não vejo muita diferença. E se nós reduzirmos isso, talvez seja 100 ou 200 milhões que nós vamos economizar por ano. Ou seja, e isso colocar justamente na área da segurança ou fortalecer as nossas escolas estaduais, o ensino médio, as nossas universidades. Nós temos as universidades em todo o Estado, que é um patrimônio do povo do Paraná, entende? As universidades estaduais. Então, isso tudo é você enxugando essa máquina que leva boa parte dos recursos públicos paranaenses e que é improdutiva através desses cargos de comissão. Certamente você vai motivar essas pessoas, esses servidores, a que eles possam produzir e oferecer um trabalho ainda melhor à população paranaense. Mais uma, Manuel Carlos Brasil, ele quer saber sobre o microempresário com relação à cobrança de impostos. Qual a sua proposta, tendo em vista cobra 27% para máquinas de costura doméstica, enquanto que em Santa Catarina a alíquota é 0%. Então, observe o seguinte, essa reforma tributária que nós falamos há pouco, a de 2015, ela criou essas distorções. Ou seja, as pequenas empresas aqui do Paraná, eu sou fundador do Polo das Malhas do Boqueirão. Então, as empresas, as pequenas empresas, as costureiras, a minha mulher também é desse ramo, ela é estilista. Eles não compram mais máquina de costura aqui no Paraná, porque ela fica inviável. Você compra através da internet por outros estados. Por quê? Porque esse modelo de substituição tributária que nós temos criou essas distorções. E o Paraná está perdendo muito com isso. Então, empresas como essa de perfumes que eu falei, que se transferiu lá para o interior de São Paulo, a sua distribuição e para o interior de Minas, justamente por causa disso. Uma empresa grande de informática, que o setor de distribuição dela está em Minas Gerais, outra empresa ali de São José dos Pinhais, que levou inclusive a fábrica lá para o interior da Bahia.
E empresários, pequenos e microempresários estão sofrendo diante desta política tributária, que nós temos que rever essa política, temos que fazer com que as nossas empresas voltem a ser competitivas, tirando esses tributos que são excessivos e que oneram as nossas pequenas empresas. Tem uma pergunta polêmica aqui, que eu não posso deixar de passar, aqui de uma mulher. Ela fala sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde. A gente não falou nada de saúde, aproveitar esse gancho, principalmente dos obstetras. Ela considera uma tortura que está acontecendo aqui no Paraná. Ela fala que, como que você vê a atitude de um médico obrigar uma mulher a ter parto normal? O senhor não acha que a mulher tem o direito de decidir sobre esse assunto? Olha, esse realmente é um tema polêmico. Se a mulher for, digamos assim, a orientação médica for para o parto normal, me parece que essa deveria ser a melhor escolha, a solução. Evidentemente que esse é um assunto técnico que eu não devo me meter, mas de qualquer forma a gente respeita, tem que ouvir também a mulher, a mãe, do que é o seu desejo. Claro que o médico sempre vai tomar a decisão de acordo com as suas convicções e a sua formação profissional. Mas nesta área, Rafael, eu quero dizer o seguinte, que na saúde nós podemos ter um programa de fazer um check-up anual em todos os paranaenses. Ora, você faz um exame de sangue, 48 tipos de exame de sangue hoje, esse exame detecta dezenas de doenças. Você pode fazer um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, que também é barato, ou fazer uma tomografia, ou então um exame do tórax. Isso tudo nós podemos fazer, porque a nossa preocupação, a nossa atividade na área de saúde vai ser uma saúde preventiva. Você veja, uma cidade ali, o município de Uberaba, no interior de São Paulo, de Minas Gerais, eu estava lendo outro dia, e até já fui buscar maiores informações, eles conseguiram reduzir em 80% o custo da compra de medicamentos colocando as práticas de medicina integrativas e complementares, que aliás é prevista por decreto, ou seja, a acupuntura, a fitoterapia, a massoterapia, todas essas práticas de saúde complementares, elas já deveriam estar disponíveis à população. Então, nós vamos envolver as universidades públicas paranaenses. Também nós formamos mais de 300 médicos, e hoje eu recebi um pai lá no meu gabinete que ele estava apavorado. A filha dele passou no curso de medicina de uma universidade particular aqui em Curitiba. Sabe quanto o valor da mensalidade? R$ 8.300. E ele não pode, somando o salário de toda a família. Então, essa situação. Nós sabemos que lá no norte do Paraná, grande parte dos médicos que passam no vestibular são de outros estados, inclusive de São Paulo. Ora, nós temos que colocar esses médicos e profissionais da área de saúde que são pagos com os tributos paranaenses para que eles cumpram um período aqui, vamos pagar para eles, mas que eles venham trabalhar aqui no estado do Paraná, nas cidades onde nós não temos médicos, onde não temos enfermeiros, onde não temos dentistas, entende? Porque esse é um custo muito grande para o estado do Paraná. Então nós estamos estudando com a nossa equipe um programa que esses médicos terão que ficar um período trabalhando aqui no estado do Paraná eles vão receber evidentemente de uma forma indireta, pagar aquele trabalho, aquele custo que eles tiveram, que eles custaram para a sociedade paranaense. Infelizmente, nosso tempo estourou. Tem um monte de perguntas que veio aqui pelo WhatsApp também. Não vamos conseguir fazer todas. Com certeza, na sequência, aí, vamos ter outras oportunidades para você vir aqui conversar com a gente, de repente até num debate. Eu gostaria de agradecer aí a sua entrevista. Foi uma grande honra entrevistá-lo, você que tem essa tendência aí, mais aí para o lado do PDT, a tendência de esquerda aí,
que é uma coisa que anima aí muito a nossa... Aliás, a esquerda tem que se reconstruir no nosso país. Eu gostaria de colocar uma posição, se me permitir, Rafael. A Rede não é um partido de esquerda, não é de centro e não é de direita. Nós somos uma visão nova, porque o mundo não é plano, o mundo é complexo. E nós estamos aqui em 3 dimensões. Quem estuda, inclusive, a teoria das cordas, que procuram explicar o universo, são 3, são até 12 dimensões. Então nós somos uma nova força que surge, que respeita todas as outras forças, mas que quer ter um caminho diferenciado. Muito obrigado. Legal. Obrigado a você. Sexta-feira, ao vivo, nós temos reprise dessa entrevista às 18 horas. Se você não assistiu pela TV hoje, na sexta-feira, às 18 horas, você pode assistir aqui pela TV Transamérica, canal 59. Um grande abraço e uma grande semana a você.